Pessoal, nem sei. Ô Beto, o pessoal aí, ó, tá perguntando, tu é manager do Ramon, explica pra galera aí qual é o teu papel aqui ao lado do Ramon. Já explica pra galera, porque eu sei que tem muita gente aí que tá em dúvida, quer Eu acho saber. que foi a maior pergunta, né? O que mais pessoas perguntaram, né? É que a gente abriu a caixinha de perguntas aí. É. E eu acho que essa foi a campeã, né? Muita É. gente querendo saber qual que é a relação. Você quer falar da nossa relação, amor? Já vamos Ele descobrir, se separou né? da Vit, né? Não, pessoal, é brincadeira, brincadeiras à parte, né? Tá até caindo o microfone aqui, ó, o Ramon, a gente já tem um relacionamento aí de amizade aí desde quando ele veio para São Paulo, né? É um relacionamento aí. Se você é o tio, o Cariani é o pai, eu não sei o que sobrou, cara. Irmão mais velho, né? Irmão mais velho. É, isso aí, né? A gente tem um relacionamento aí de quase 2 anos, desde quando ele chegou em São Paulo, desde que ele começou a frequentar o CT. E desde o começo, o Ramon, assim, sempre conversou comigo, né? Ele treinava com vocês e na hora antes, quando ele chegava mais cedo. Na época eu lembro que ele chegava bem cedo, eu era o primeiro a chegar para abrir para ele. E sempre ele me pedia algumas sugestões, opiniões. Ele nem tinha patrocínio ainda, né? Ainda foi antes do primeiro patrocínio dele, que inclusive quem conseguiu foi o Toguro, né? Que intermediou, ele me pediu sugestões. E apesar do primeiro patrocínio do Ramon, que na época foi a Growth, eu dei sugestões para ele, indiquei, eu falei, pô, é ótimo, primeiro patrocínio. Foi uma ocasião bacana. Eu ajudei de forma, assim, informal, né? Daí, de acordo com como foi crescendo... O negócio foi ficando sério. as coisas foram crescendo. Ele crescendo também. Aham. Começaram a surgir muitos patrocínios, muitos mesmo, assim, empresas interessadas. E o Ramon sempre veio... sempre mais e mais vezes veio conversar comigo. E eu ajudava de uma forma informal. Até que numa ocasião o Ramon dividiu comigo, acho que foi uma das primeiras pessoas que ele veio dividir, que ele ia ter um filho, né? E, quando ele descobriu que a Vit estava grávida, que ele ia ser pai, e daí eu falei, pô, agora mudou tudo, né, cara? Eu lembro disso, cara. A gente tava construindo, a gente tava bem no início da obra aqui, né? Isso, Não era foi... isso? Acho não, foi um pouquinho... Não, o que ele descobriu foi um pouco antes, né? E daí a gente tornou a nossa relação que a gente tinha, que eu auxiliava ele de forma informal, mais sério, a gente conversou com o advogado, fizemos um contrato, e eu acabei, nesse momento, de forma já formal, comecei a cuidar mais da carreira dele em todos os contratos, assim, né? Entendi. Então, assim, a gente nunca divulgou isso, porque... era uma coisa... necessidade, né? Não tem necessidade, mas como as pessoas estão perguntando, nas negociações agora surgiu que o salário dele ia aumentar 18 vezes. Todo mundo, né, falando que era empresário, eu fiquei quietinho, né? Não falei nada, porque quando nós decidimos isso, foi em parceria. Um empresário hoje, você sabe, você conhece muito mais que eu, você está muito mais tempo que eu nesse meio. Empresário, você tem empresário de artista, você tem empresário de jogador, de sertanejo tem muito, né? O empresário de sertanejo hoje ganha de 10% dos ganhos do cantor, até 70% eu já vi duplas que estouraram, que o empresário tem 70%, e o artista, que é o artista incrível, tem só 30%. Não vou citar nomes aqui, mas é só você pesquisar no Google que você vai ver isso. E uma das objeções que eu passei para o Ramon, eu falei, Ramon, tá crescendo muito, e ainda não estava no que era hoje, né? Um ano e meio atrás, Ramon, que a gente assinou, Mais ou menos isso. a gente tem um contrato. Uma das objeções que eu coloquei, eu falei, duas foram as principais. Falei, você precisa ser campeão do Olímpia. Porque você tem talento para isso. Só isso? Não, você tem talento para isso. Se você se dedicar, se eu conseguir as condições para você, um dia a gente vai chegar lá. E ele concordou. Sim. Ele talvez não acreditava tanto nele na época quanto eu acreditava. O Ramon dormia num colchão no chão na época, né? Na época. Eu fui atrás dele de cama, de tudo, de apartamento. Mas muitas pessoas ajudaram, tá, pessoal? Isso é a minha parte que eu posso falar, mas... Sim, tu tá falando Toguro ajudou muito, o Horse... Horse, pra O Horse foi fantástico, né, cara? O Horse... o Cariani, tanta coisa, né? Se a gente for listar todas as coisas aqui que esses três fizeram pelo Ramon, gente, é fora da curva. E a gente colocou uma das condições disso, eu falei, você precisa ser campeão. Porque quando nós criamos a Ironberg era para colocar o Brasil no topo, né? Do Olímpia, do nosso esporte, que a gente gosta, né? Que a gente ama isso. E o Ramon falou, ele não tinha ideia do potencial ainda, ele tava todo mundo falando dele, mas eu falei, você tem potencial. E ele falou, cara, eu quero estar junto com você nessa empreitada, vamos. E a segunda coisa que eu coloquei no nosso contrato, tem isso assinado em cartório, redigido, feito por advogado,
é que eu abri mão de todo. Isso é importante a gente falar. Pô, o Betão tá com o Ramon, que ele quer ganhar dinheiro. Tem gente que fala o contrário. Hoje fala, meu, você é burro, cara. Você podia estar ganhando maior grana. Eu falei, não, cara, o que eu combinei com ele lá atrás, fica, né? Se lá ele ganhava pouquinho, hoje ele ganha mais, não interessa. O nosso contrato é um só. Quer me empresariar, Beto? Mais, cara, mais. Vamos falar do Correio, vamos mudar aqui. Mas daí eu abri mão 100%. Então, hoje, todo o dinheiro que entra de todos os patrocínios, todos os contatos, isso está em contrato, no nosso contrato. Então, não entra nada para mim. Assim, é direto para a conta do Ramon. Isso a gente colocou em contrato. Porque eu falei, só do Ramon ser um atleta da Ironberg, do Team Ironberg, como o Eduardo como o Diogo Montenegro também é um atleta Ironberg, pô, isso... A gente já é um time, né, cara? Então, eu nunca te cobrei nada, né? Cobrei alguma coisa? Só os boletos da Corne. Só os boletos de equipamento, nada que 1 milhão não pague. Né? Mas isso é importante a gente falar, porque muitas pessoas, o que o Betão tá ganhando com isso? Quanto que ele ganha? Não tô ganhando nada, pessoal. Não tô ganhando. Agora surgiu um monte de empresário, né? Toda semana aparece um que quer, não, eu quero ser seu empresário. Lógico, agora é fácil, né? Tem aquela música daquele aqui, né? Agora que eu cresci, você quer me namorar, mas é assim, né? Mas é mais ou menos isso, porque eu brinco porque toda semana aparece um empresário. Se entregou, hein, Ramon? Toda semana. E assim, é importante falar, Eduardo, porque não é só o Brasil. Hoje eu negocio com empresas dos Estados Unidos, empresas de fora. O Ramon, quando desceu da Europa, do Europa Pro, isso a gente não falou. Quando ele desceu do Europa Pro, veio, eu não vou falar qual país, senão vocês vão matar. Veio o dono de uma empresa grande, e veio falar direto com ele. Daí eu falei, opa, tudo bem? Me apresentei. Daí ele começou a falava meio... ele viu que o Ramon não falava inglês, daí tava todo mundo abraçando o Ramon, veio o juiz, né? Eu sei quem é, eu lembro. Você sabe quem é, não vamos falar não, aqui. E veio conversar com ele. Daí eu me apresentei, eu falei, tudo bem? Eu sou assessor dele, não falei empresário, nada. Eu falei, eu sou assessor. Ele falou, não, eu quero falar com ele. Eu falei, então, você pode falar comigo. E daí, isso que acontece. Tem algumas empresas que querem aproveitar a oportunidade do atleta. Ali o calor da emoção, né? Pra pegar ali, ó, assina aqui, vem correndo. Eu falei, opa, peraí, não é assim, vamos conversar, tá aqui meu telefone e tal. Depois ele viu que eles queriam pegar lá embaixo, né? Ação embaixo, né? Não queria ver um contrato melhor. Depois ainda entrar em contato, como a gente está negociando hoje com empresas de fora. Tem 3 empresas americanas que eu não vou falar o segmento, mas não é suplemento, tá, pessoal? Já, porque... Para não gerar polêmica. Mas são 3 empresas americanas que estão conversando com o Ramon e uma de outro país também, que é da Europa, que tem interesse. Então a gente, na verdade, como ele tem o coach, né, o coach dele que é o Cris Aceto, como ele tem hoje você que está como treinador, eu faço essa espécie de coach da carreira dele, entendeu? Eu auxilio ele e quem toma as decisões é o Ramon, pessoal. Não é o Betão que toma as decisões. A gente fala do Ramon, mas a gente tem vários atletas que já tiveram problemas assim nesse sentido, de chegar em vulgos empresários ou empresas, falando, eu vou te levar para a Lua, só eu tenho foguete para te levar para a Lua, né? É incrível, né? O próprio Kaique teve problema, né? Nos Estados Unidos, foi no Brasil, mas ele teve problema, já superou, a própria Max ajudou na parte jurídica. A gente tem vários atletas que tiveram problema com relação a isso, né? De pessoas que chegaram e falaram, eu vou te levar para a Lua. E só eu tenho foguete para te levar para a Lua. É incrível. Então, pelo menos no Ramon, isso a gente está blindado, né, Ramon? Tá blindado porque eu não sou advogado, mas eu tenho os meus advogados que quando eu não entendo de alguma coisa, eu pego, jogo, e sempre quem toma a decisão é o Ramon. Às vezes ele pode escolher, às vezes tomar a decisão que eu posso orientar ele, que não seja a melhor escolha, mas ele tem que tomar a decisão. Mas ele tem que estar ciente das consequências da decisão dele. Tem que estar ciente, isso, exato. Esse caminho você chega aqui, esse caminho você chega ali. E sempre foi assim, sempre vai ser, enquanto a gente continuar trabalhando junto, que nosso contrato ainda tem muitos anos para frente, né? Pelo menos uns 5 Olímpia, que eu vou fazer o possível para isso. A gente vai continuar dessa forma. Então, pelo menos dessa forma, não adianta vir. Não adianta vir na rasteira, tentar... toda semana tem, em média, de 3 a 4 propostas, entendeu? Então, daí quando as pessoas, que é o caso que eu dei o exemplo na Europa lá, quando chegou, viu que tinha uma pessoa por detrás, não, então deixa, eu não quero falar. Por quê? Porque queria dar uma migalha, né? Queria achar que vai dar um pote de whey e vai levar o cara. Eu já ouvi, obviamente, que eu não vou expor a empresa, mas eu já ouvi empresários falando que investiam em outro ramo, né? Um ramo mais abrangente,
e investiram em competições de fisiculturismo, alegando que era um mercado muito barato, porque aonde se pagava fortunas para um modelo expor o produto, no fisiculturismo, um atleta com 1 milhão de seguidores simplesmente dava lá e ele postava isso, por uma não, mas isso até tal. hoje, entendeu? Até hoje. E é incrível, né? A história do carro, o pessoal tirou sarro meu, que colocaram a história do carro, que eu vi um carro pior. Porra, o dinheiro é dele, o dinheiro é dele, eu só estou sugerindo. Hoje o Ramon tem um plano de futuro para a vida dele, para ele comprar uma casa, para ele comprar uma casa para os pais dele. E quem ajuda ele é isso, para ele fazer conta. Hoje o dinheiro que o Ramon gasta, ele não sai torrando tudo, ele guarda uma parte, por quê? Ele quer comprar uma casa, ele quer dar uma casa melhor para os pais, entendeu? Ele quer ter um futuro, ele está investindo. A gente está negociando com uma empresa, não é só patrocínio hoje, ele está vendo para abrir uma franquia de uma empresa que vai patrocinar ele. Hoje não é só investimento. Falou, o que você pode propor para minha mãe? Você falou, eu vou te dar uma fonte de rendimento, porque ele não vai ser atleta pro resto da vida, né? Ele é igual jogador de futebol, né? Ele tem que ter um futuro, ele tem um filho, né? Então a gente tá vendo tudo isso. Daí cortaram o vídeo, né? Não lembro nem que postou, cortaram o vídeo. Ele queria um carro maior, o Betão tava querendo dar um HB20. Não é o Betão, o dinheiro é do Ramon, gente. Eu sugeri, eu falei, esse carro é melhor para começar, primeiro carro. Mas daí cortaram o vídeo, né? Falando, não é assim, pessoal, o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Eu só dou a sugestão. E o futuro, agora, o próximo passo do Ramon é comprar uma casa dele, sabe? Você tem uma escritura no seu nome e ele tá guardando dinheiro para isso, entendeu? Isso eu ajudo, eu posso ajudar, entendeu?